exemplo dado pelo apóstolo Tiago, onde ele diz para nós aqui, num versinho só, desse capítulo 2, no verso 25, ele diz: de igual modo, não foi também justificada por obras a prostituta Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então perceba, estávamos falando de um descendente de Sem, cujo Senhor Jesus descende. Aqui estamos falando aqui agora de uma descendente de Adão, herdou o pecado de Adão também, descendente de Noé, mas não do filho Sem de Noé, mas do filho amaldiçoado, Cão. Essa mulher era uma cananeia ou uma cananita, a primeira cidade que o povo de Israel, depois de sair do Egito e caminhar 40 anos pelo deserto, iria encontrar ao Deus abrir o Jordão para eles e atravessarem e entrar em Canaã, era a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, ela era uma cidade que tinha as muralhas nas quais toda a confiança daquele povo que habitava ali, eram pequenas nações, ainda não havia impérios grandes ali, pequenas nações, e ali estava um, e eles tinham tanta confiança naquela muralha lá, que não faziam caso de que alguém pudesse vir por onde o exército de Israel veio. E a Bíblia conta para nós o quê? Que Josué, que é o sucessor de Moisés, ele recebeu essa incumbência de entrar na terra de Canaã e dominar todas as nações que estavam ali, como Deus ia colocar o povo dele. Ele manda que 2 espiões, a Bíblia fala espias, mas 2 espiões vão até a cidade de Jericó, adentrem ali e comecem a dar uma visualizada, como é que é a cidade, como é que ela é reforçada, como é que não é, e os portões, como é que o portão se fecha por dentro, tem algum lugar para entrar, não tem, para a gente poder conversar com Deus, colar um plano e ver o que Deus vai fazer. Esses 2 homens vão, e é óbvio que numa atitude normal de pessoas que tinham uma certa noção sobre guerra, eles como estranhos não iam bater na cara dos outros, né? Então, qualquer um, vemos aqui, nós somos de Israel, e a gente está querendo invadir aqui e tal, e tem algum lugar que vocês acham que é mais fácil? Onde eles vão? Em um prostíbulo. Eles vão em uma casa que era considerada como um prostíbulo, a mulher, a Bíblia diz que era uma prostituta, ela tinha uma casa sobre as muralhas, as muralhas eram altas, eram 2 muralhas grandes, né? 10 metros de altura, uma largura de 4 a 5 metros. Então, o que segurava essas 2 muralhas? Algumas casas que eram entregues a essas pessoas, vamos chamar assim, de baixo calão. Então, era uma mulher que não tinha evidência nenhuma na cidade, que qualquer estranho que entrasse na cidade poderia entrar na casa dela sem despertar desconfiança alguma. É mais prático para eles irem até lá. Só que o que acontece, irmãos? A Bíblia, ela nos ensina o seguinte: quando eles se achegam até esta mulher, ela já tinha uma noção clara de quem estava chegando. O povo de Israel tinha saído do Egito há praticamente 40 anos, vinha caminhando. Deus havia abrido o Mar Vermelho, algumas conquistas eles tinham tido ali durante essa caminhada, e o texto bíblico diz assim para nós, não precisam abrir, eu vou ler aqui. Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Não está falando que dormiram com ela, dormiram. Então, deu-se a notícia, veja bem, deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo o seguinte: eis que esta noite vieram até aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei então
manda dizer a Raabe: tira para fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque eles vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher, olha, que estava no coração dessa prostituta. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: é verdade, vieram homens a mim, sim. Porém, eu não sabia de onde eram, e aconteceu que, havendo de fechar-se a porta, sendo já escuro, ou seja, a porta tão grande, aqueles homens saíram, eu não sei para onde aqueles homens foram, e que após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela, uma atitude dela, veja bem, tinha feito subir ao eirado, ao telhado, e os tinha escondido entre as canas do ninho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até os vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, a mulher foi até o eirado e disse àqueles homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ela estava falando de 40 anos atrás. O Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além de Jordão, os quais destruíram. O que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum. Está todo mundo desanimado por causa da vossa presença. E aí ela faz uma profissão de fé, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Nós estamos falando aqui não de Abraão, não de um homem da descendência de Sem. Nós estamos falando agora de uma mulher que vivia na muralha, e eu entendo mais ou menos o porquê Deus pôs ela para morar ali. Daquela muralha, ela enxergava longe. Eu imagino à noite as estrelas brilhando, e ela dizendo: Deus, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais ser usada por homens, eu não aguento mais ser um lixo dessa cidade. Eu vim falar que o Senhor é capaz de abrir mar. Eu vim falar: Senhor, eu não te conheço, mas eu vim falar que o Senhor destrói reinos. Será que o Senhor não pode destruir a miséria da minha vida? Eu imagino quantas vezes aquela mulher abria aquela janela, depois de ter sido possuída, usada como uma égua, como uma vaca, como uma cadela, se sentindo impura, se sentindo nojenta, olhando para as estrelas e dizendo: tu existes, eu sei, me contaram que há 40 anos atrás o Senhor fez isso. Aquela mulher, ela ouviu falar do Deus poderoso que libertou o povo da sujeira do Egito. Aquela mulher creu nesta palavra, aquela mulher sentiu o desejo de ser parte desse povo. Eu preciso de um povo que tenha um Deus assim. Era isso que estava no coração dela. Não era o fato de tentar dizer: olha, eu sei que vocês vão destruir isso aqui. Não, ela tinha muralhas que eram intransponíveis até aquele momento. Ela tinha um rei, ela tinha exército, mas ela toma uma atitude de dizer: eu quero fazer parte desse povo. Como eu disse no princípio, quantas pessoas dizem no final do ano: eu quero para o ano que vem paz para todos, eu quero para o ano que vem que não haja tantos acidentes, tanta bebedeira, tantos divórcios, mas elas não querem o Deus que pode dar paz, elas não querem o Deus que pode unir as famílias, elas não querem o Deus que pode verdadeiramente transformar a conotação do coração que se sente sujo. Era isso que essa mulher havia tomado como decisão. Ela abre a própria casa dela. O que de mais importante essa mulher tinha? Se você sai se perguntando na cidade sobre ela,
você veria risos. Quem? A prostituta? Ah, é lá! A cara da vagabunda! É lá! Não é nada. Ela não tinha alguém que pudesse chegar à noite, abraçá-la, beijá-la, dizer: eu te amo, amor. Alguém que pudesse, antes de sair do trabalho, fazer uma carícia nela. Alguém que pudesse deitar com ela e, na conotação de Deus, fazer sexo. O sexo que vinha com o próprio Deus junto. Ela não tinha nada disso. A única coisa importante que ela tinha naquela cidade era aquela casa que estava sobre o muro, aquela casa isolada das pessoas de bem, entre aspas, das pessoas comuns, das pessoas de moral, entre aspas. Só aquilo que ela tinha. É isso que eu posso te oferecer, Deus. Nada mais. A minha vida. Eu vou arriscar a minha vida. Eu vou arriscar, eu vou esconder essas honras. Porque eu sei que o Senhor é, sem ter me aproximado de ti. E é de fundamental importância, irmãos, que a gente volte a afirmar isso. Muito mais relação com dar do que com receber tem que ser a nossa fé. Muito mais relação com intimidade do que com querer. A fé, ela tem que estar relacionada com alguém que nós temos intimidade. Alguém que nos entregou, mas disse para nós: não é teu, é meu. Isso que você computa como de grande importância, não é teu. E Tiago, então, quando eu disse para encerrar, ele fez aquela advertência: vocês, judeus, creem que é um só Deus? Claro, só um Deus. Os demônios também creem e tremem diante desse Deus. E a gente sabe que fé de demônio não leva a nada. Então, irmãos, a evidência, a gente encerrar, de uma fé verdadeira é que ela mostra Deus agindo através daquele que a possui. Um ato de fé de qualquer um de nós demonstra Deus agindo. Isso aí pouco importa, como nós vimos aqui, a origem da pessoa que se aproxima de Jesus. Independe da cor da pessoa, independe da nacionalidade, do diploma ou do analfabetismo que essa pessoa tem, do berço de ouro ou da caixa de papelão, sei lá, onde essa pessoa nasceu, etc, o que você quiser acontecer, quiser acrescentar. Isso aí só depende da intimidade com aquele que é realmente o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. A pergunta que cabe a nós respondermos é essa: você, eu, nós temos oferecido a Deus o que de mais importante nós temos? Ou o mais importante é nosso e o resto é de Deus? Acho que vai nessas cabeças. Deus Pai, em nome santo do Teu Filho Jesus, quero agradecer pelo privilégio de poder ter sido escolhido pelo Senhor para ser um mensageiro da Tua palavra. Pelo privilégio que tenho, Deus, de fazer parte desta igreja, onde o Senhor tem acrescentado vidas, tem trabalhado para que vidas sejam edificadas. Eu rogo que, no nome do Teu Filho Jesus, nós almejemos a cada dia a fé que o Senhor é o autor e é o consumador. Aquela fé que realmente mostra a Tua atuação através de nós. Aquela fé que vem muito mais daquilo que o Senhor entrega a nós para que nós te ofereçamos no altar, do que daquilo que nós computamos como recebido do Senhor para o nosso descanso,
nossa vida material, para a nossa vida financeira, para a nossa vida física. Nós te agradecemos por tudo aquilo que tens entregue nas nossas mãos. E no nome do teu Filho Jesus, nós rogamos ao Senhor que nos ensine a cada dia a verdadeiramente ver que a fé sem obras é morta. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Dê um abraço ao teu irmão que está ao seu lado aí, pois eu estarei na porta apertando a mão. Senhor abençoe a todos. Uma semana maravilhosa com Cristo.